Perante a egrégora como manifesto, me chamo de Zé. Senhor José Pilintra, Sim, que satisfação falar com o senhor, viu? é um prazer, né? Prazer. Quando a gente começa pelo nome, já começa com uma pergunta difícil, né? Porque os espíritos, muitas vezes, sobretudo nessa egrégora, não dão o nome verdadeiro deles por razões até óbvias, mas o senhor podia dizer uma delas? Uma delas, É. olha, na grande maioria das vezes, Hum. conforme o tempo que o espírito se encontra desencarnado, não é interessante ele dar o nome, Tá. principalmente o sobrenome. Hum. Mas eu posso dizer para vós vencer que no Egito eu tive uma encarnação como Cryptorus, que é o nome que eu uso no plano espiritual. Olha. Quando eu vibro na frequência deste médium, dentro do consciencial dele e da prática que ele executa pela religião, eu venho como Zé Pilintra. Eita. Então, daí se sucede que nem todos os espíritos que se manifestam com este nome nesta egrégora são brasileiros. Perfeito. Muito bom. E Não há necessidade. não há necessidade. Só que ficou mais folclore do que outro tipo de coisa. Então eu posso até imaginar que a roupa, a veste branca e o chapéu, o sapato, que identifica o arquétipo do Zé Pilintra, não é necessariamente o jeito que o senhor está se apresentando agora? Espiritualmente falando, por respeito da consciência desse médium, no momento que a minha energia vai se aderindo ao corpo do petérico dele, vai moldando simplesmente toda a minha vestimenta conforme ele crê e acredita. O que tu chamas de egrégora, arquétipo. Uhum. Um exemplo. Você ir para o norte desse país, eu vou andar de pés no chão, camisa 3 botão e a calça bem larga. Esse é meu arquétipo. Chapéu de palha. Se você ir para o Rio de Janeiro, provavelmente eu vou estar com todo de branco e com uma camisa listada, tipo zebra. Em São Paulo, todo de branco. Todos são Zé Pilintra, respeitando a mediunidade e tentando executar o seu trabalho no bem e na caridade. O senhor... Tentar é uma coisa, conseguir é outra. Pois é. O senhor diz tentando. Por quê? A natureza não dá saltos, nem. É só por causa disso. Tá, a natureza não dá saltos. O senhor quer dizer que não se pode esperar que uma flor exale o seu perfume antes da temporada certa. Perfeito. Nós temos o que vocês chamam aqui de uma forma correlacionada, comparada com graus. Tá. Seria hierarquias. Isso. Similar. A forma que vocês têm aqui é um pouco conturbada. Digamos que há 64 anos atrás de vocês, eu era um sargento. Nossa. É uma correlação similar. Isso não quer dizer que hoje eu, no estado que estou, tenho mais força ou mais poder. Simplesmente eu tenho mais autonomia e eu me conheço mais. 64 anos atrás, então a sua última vida não foi como Cryptos? Não, você não está entendendo. Não estou. 64 anos atrás, eu tive uma promoção. No mundo espiritual. 4 anos atrás, eu era um sargento. Você está falando com um espírito que ficou 1.280 anos no umbral. Nossa. Era muito similar ao que vocês chamam de serpente. Nossa. Tudo esse tempo? Por que tanto tempo? Tempo? Tempo não existe, né? Mas, seu Zé, para nós é um tempo muito grande. Tem algumas contrapartes. A ciência de vocês chamam de buraco de minhoca.
Não existe tempo, como vocês conhecem. Se eu fosse comparar o tempo de vocês, esses 1.280 anos, equivalia a quase 60, 70 anos. Você tem que estudar muito ainda. Isso não prova que eu saiba tudo. Eu não conheço nenhuma fração de todo o umbral, em todo esse suposto tempo. Entendi. São muitas dimensões, uma dentro da outra, rapaz. Eita. Mas então, esse número que o senhor falou, 1280, se eu divido por 64, eu pego 20. Isso quer dizer que aí o tempo são 20 vezes mais rápido. É 20 vezes mais rápido. Mais ou menos isso? Não o tempo que eu vivo, vamos dizer assim, hoje. Hoje, graças ao Deus que está em minha essência, eu me despertei deste sono. O senhor sentiu vontade de sorrir, por quê? As coisas negativas que supostamente eu passei não me tiram força. Me atentam mais a eu me aprimorar para melhor. Entendi. Para eu poder me expandir no melhor. Não no meu melhor, é no melhor. A expansão de consciência, ela é coletiva. A conscientização que é unitária. Mas essa... Conscientizei, menino. Isso. Esse sorriso do senhor, então, esse riso é de satisfação. De alegria. De alegria. Rememorando, relembrando uma conquista. Eu me venci. Homem, conheça-te a verdade. E a verdade os libertará. Estamos fazendo uma dupla boa, seu Zé. É interessante. À vontade, menino. Mas olha, o senhor... Pode me chamar de Zé, por favor? Seu Zé... Zé. Zé, eita, como é que eu vou me adaptar? Vamos lá. Jefferson. Estou tentando lhe adaptar. Adaptar. Jefferson. Não, pode chamar de qualquer coisa. Olha... Seu nome não é qualquer coisa. Não, mas eu digo no sentido assim, que fica mais à vontade para o senhor. Então me chame de Zé. Então, à vontade. Zé, eu tenho que voltar para o senhor. Então eu vou chamar Zé e você, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Você no mundo espiritual se referiu a serpente. Se o senhor é um espírito que foi humano, como é que pode virar um espírito de serpente? Muito interessante a sua pergunta. Almejei muito tempo alguém perguntar algo interessante assim. Eita! É simples, menino. Vocês não falam do cérebro reptiliano? Sim. Quando eu digo reptiliano, eu não estou associando com sapo, com crocodilo, nem com serpente. Falo de instinto. Sim, sim. O povo xamã fala muito dos animais do poder, correto? É isso mesmo. Eu me lembro muito bem, no Antigo Egito, nós associávamos muito algumas personalidades a características, e por que não dizer, até cito de arquétipos ou tipos de animais. Sim, é o ser humano de hoje. É a mesma coisa. A cobra pode para muitos simbolizar o cinismo, coisa que eu era muito ardiloso no passado. Hoje, a cobra em mim é sagacidade. Pense. Eita. Porque para fazer o trabalho na legião que eu sirvo, como membro, tem que ser sagaz. Essa é a malandragem de Zé Pelim. Sagacidade. Nem bem, nem mal. Justo. Seja quem for. E com quem for. Entendi.
Zé, você explicou um pouco sobre a serpente, mas talvez a minha pergunta tenha mais sido no sentido de vocês podem plasmar a forma de vocês naquilo que o pensamento fixar-se? Nem sempre. Depende muito. A palavra grau espiritual particularmente me incomoda, então, mas eu vou ter que usar ela. Eita. Até para as pessoas que escutarem isso poderem pensar. E eu agradeço pelo pensamento de todos. Obrigado. O sentimento fede. Se for um sentimento de amor, é rosa. Se for um sentimento contrário ao amor, como ódio, é batata podre. Nossa. Assim se faz no plano espiritual. Eu fedia no passado. E eu acompanhava esse odor com a forma. Você vê alguma fumaça com forma? Não, ela não é amorfa. Então, nessa amorfidade, eu não tinha forma nenhuma, pelo menos conhecida. Eu simplesmente estava regredindo na escala espiritual, como alguns falam. Mas como existia várias mentes naquelas dimensões afins ao que vocês chamam de maldade, perversidade, elas foram moldando esta forma em mim e eu nelas. Pegajoso, grudento, cínico, fingido, rastejante. rastejante. Você entende, menino? Sim, sim, senhor. Todos nós temos o nosso passado. Este é meu passado e minha história. Eu me orgulho de ter me vencido. E amo ser humano. Se o senhor não fosse ser humano, o senhor ia ser o quê? Dentro dessa realidade, humano. Vocês falam dos cães, dos gatos, como se fossem animais. E se nós falarmos do sentido da palavra humanidade, muitos animais que são mais humanos de quem anda com duas pernas. Em sentido de senso, de ternura, compaixão, carinho e graciosidade. Sim. Cumplicidade, então, nem se fala. Mas quando o senhor disse eu amo ser humano, o senhor falou nesse sentido da humanidade do coração quando expressa a benevolência, ou ama ser humano porque existem outras formas de expressão em outros planetas? Tem outras formas, com certeza. Sim, mas o senhor falou eu amo ser humano. Vocês só estudam seres humanos na quarta dimensão. Não existe só seres humanos. Ou seres humanos como vocês conhecem fisicamente. O homem ainda é muito ligado à forma. 2 braços, 2 pernas, olhos, uma boca, 2 orelhas, uma cabeça, tronco, membro, ser humano feio. Não é bem isso. Ou melhor, nem sempre quer dizer que isso seja a única coisa que existe, Claro. Tá falando de Chuquedira. O que o senhor disse? A falange de Exu que dira isso. Ah, entendi.